E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? Voltando aí aos vídeos de tutoriais de programação, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre os query métodos, ou seja, os métodos de consulta. São os métodos que a gente pode montar, sejam eles nativos do SQL ou não, que combinados com o Spring Data JPA, a gente consegue fazer aí várias formas de requisições diferentes para o nosso banco de dados lá no nosso repository. E como é muito útil os query métodos do JPA quando a gente não tem como nativo do JPA aquela requisição, eu vou mostrar para vocês algumas formas de criar esses query métodos. E para quem precisa aprimorar os seus conhecimentos em testes unitários, eles que são aí requisito para todas as vagas de programação atualmente, e também para quem quer aquele certificado para poder colocar no LinkedIn e dizer eu tenho competência para fazer testes unitários, eu convido vocês a olhar o meu curso de testes unitários que está lá na Udemy. Ele está com um precinho bem bom. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso e também um cupomzinho para que vocês possam aproveitar esse curso com o melhor preço possível. Então, para quem aí está precisando desse certificado, não deixa de dar uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, migrando aí para a nossa aula de hoje, vai ser uma aula simples, mas ela é muito útil para o nosso dia a dia como programadores. E o que eu vou mostrar para vocês, eu vou aproveitar a base desse projeto aqui. Esse é o projeto Cadastro de Usuários, a gente já trabalhou com ele em alguns vídeos, e um deles foi o vídeo que eu falo sobre o BFF. Foi lá que eu comecei a construir esse projeto. Lá a gente fez então o cadastro de usuários para usar no nosso BFF, e eu vou aproveitar então esse código para que vocês possam entender um pouco o que pode ser melhorado aqui. Aqui a gente só tem métodos bem simples do JPA, a gente tem o Find by Email e o Delete by Email, mas eu quero implementar aqui com vocês mais 3 query métodos para vocês entenderem 3 formas diferentes de criar elas, e também para vocês entenderem como criar outros query métodos quando vocês precisarem. O primeiro que eu vou criar aqui é o mais simples deles, que é um select. Vai ser um select de uma query não nativa, ou seja, vai ser de acordo com o JPA. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é bem legal, porque esse select, ele busca no banco de dados em 2 tipos de colunas diferentes. Então, ele vai fazer uma busca por letras e iniciais, tanto no e-mail quanto no nome da pessoa. Então, o que ele vai buscar nesse caso? Ele vai fazer o seguinte: eu vou colocar ali, por exemplo, a inicial do meu nome, 3 letras, Angie. E ele vai lá no banco de dados e vai procurar todas as pessoas que tenham nomes ou e-mail que comecem com a palavra Angie. Acho que é uma query bem legal e é bem utilizável, principalmente para buscadores, né? A gente vê muito nos buscadores hoje em dia de sites. E eu vou mostrar essa que é uma query não nativa, mas que ela tem que ser feita, né, com o JPA, com os query methods. E eu vou começar aqui para construir a nossa query com o @query, que é a anotação do JPA para indicar que a gente vai trabalhar com query methods. Eu tenho uma colinha já da minha query, porque ela é bem chatinha de montar. Eu vou colocar ela aqui e vou explicar para vocês o passo a passo dessa query. Não se preocupem, porque eu vou subir, tá? Essas atualizações no GitHub para vocês terem a atualização do projeto, então, e poderem copiar. Mas, basicamente, a minha query, ela faz o seguinte: ela é um select que vai ir lá na usuário entity, que eu estou chamando de A, poderia chamar também de usuário entity, então, select na usuário entity, pelo nome, ou também o like, né, seria, o like ele é usado no SQL para buscar algo que se assemelhe, né, com aquilo que a gente está passando. Like letras, e aí a gente está usando letras, é o nosso parâmetro, ou, né, or, lower e-mail like letras. Então, basicamente a gente está dizendo o seguinte aqui: busque na coluna nome ou na coluna e-mail o que se assemelha com o que começa, né?
da match com as letras que a gente está passando como parâmetro. E aí, a gente vai ter um resultado que é uma lista de usuários entities. Então, esse é a nossa primeira requisição. Agora, a gente monta aqui na service, então, a gente já tem aqui um busca usuário bem padrão. Vamos buscar por letras. Vamos retornar um list de usuário response DTO. Busca por iniciais, passando as nossas iniciais, que vai retornar um usuário entity também aqui, é igual ao usuário repository.find by nome or email started with, passando as nossas iniciais. E aí, é uma lista, né? E aí, o nosso retorno, a gente vai ter que fazer a nossa conversão. Então, se a nossa lista entity estiver vazia, a gente pode retornar uma lista vazia. Collections.emptyList. Se não, a gente vai fazer o mapeamento e conversão para lista de usuário response DTO. Para a lista usuário response DTO, passando a nossa entity. E aqui a gente tem nossa primeira query personalizada. Agora a gente vai trazer ela para cá. Então a gente vai colocar aqui a nossa controller. Vamos colocar aqui um barra iniciais, que vai retornar uma lista de usuário response DTO. Busca usuário por inicial. Então, ele vai buscar pela inicial tanto do nome quanto do e-mail. E aí, a gente pode, então, chamar aqui de iniciais. Vai retornar o busca por iniciais, passando iniciais. Agora, a gente só precisa startar. O meu projeto, ele tá rodando na porta 8282, eu fiz essa declaração aqui. Mas vocês podem deixar no 8080, enfim, podem mudar a porta que vocês estão usando aqui. E a minha requisição, então, ela vai ser o localhost 8282/user/iniciais. E como eu não fiz o Swagger desse projeto, eu vou usar o Postman para fazer essa requisição. Então, abri o Swagger aqui, localhost 8282/user/iniciais, passando um parâmetro chamado iniciais com o valor que vai ser ANG. E aqui eu tive então o retorno de uma lista com 2 usuários que tem, né, como inicial ou no e-mail ou no seu nome as 3 letras que eu coloquei, que foi ANG. Então, eu tenho aqui um Angélica e um Angélica Weiler. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, Pedro, ele vai retornar uma lista vazia, porque eu não tenho nenhum Pedro, né, no meu banco de dados. Só tenho essas 2 informações aí que eu passei para vocês. Agora, a gente já fez uma query personalizada, que seria essa que eu mostrei para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de query personalizada, que é uma query feita de forma nativa. Ou seja, quando você vai lá no seu banco de dados SQL, monta essa query de forma nativa e depois leva ela para o seu repository. Isso é possível? Sim, é possível, mas é importante aqui na query, quando ela é montada de forma nativa, vocês podem testar, né, no SQL como vocês querem montar essa query, mas é importante que os nomes eles reflitam exatamente o nome que está no banco de dados, diferentemente dessa que eu montei aqui, que ela usa o usuário entity, o nome, o a.email, que são os dados que eu usei para o meu projeto. Quando eu mostrar para vocês agora a query que eu montei como nativa, vocês vão ver que ela não usa usuário entity, mas sim usuário. Por quê? Porque é o nome que está lá na minha tabela do banco de dados. Ela é como se fosse uma extensão no meu banco de dados SQL. Então, eu também tenho uma colinha dessa query aqui.
Vou trazer para vocês. E vou explicar. Então, aqui eu já comecei dizendo que ela é uma query nativa, diferente dessa aqui que não é. Isso aqui, cara, isso aqui vocês podem montar no SQL de vocês, tá? Se eu abrir o meu SQL, eu posso simplesmente jogar isso aqui e ir montando conforme o meu interesse. O que é importante aqui? Que todos os dados que eu tô pedindo, a diferença principal é que aqui eu tenho que apontar exatamente quais os dados que eu tenho que eu quero, né, de retorno para o meu usuário entity, ó, tanto do endereço quanto do usuário, e eu tenho que usar os nomes conforme eu estou usando lá no meu banco de dados. Então, lá eu não chamo usuário entity, lá eu chamo usuário. Lá eu não chamo endereço entity, lá eu chamo endereço. Inclusive tem um erro aqui que é um E a mais no endereço, mas não quis fazer essa modificação para não ter nenhum problema com o projeto, então eu mantive assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, como que eu montei isso aqui. Então, vocês vão, né, no banco de dados de vocês, eu gosto muito desse Data Grip aqui, que é do mesmo, da JetBrains, que é da mesma, do IntelliJ, tá? É muito bom, recomendo. Não é propaganda. Eu abro aqui meu Query Console. E aí aqui eu posso testar, né, aquilo que eu tô selecionando aqui. Vamos ver, Select, aqui tem, ó. Vocês podem ver que no momento que eu aplico isso aqui, ele já reconhece, ó, porque ele é uma query nativa. Então, se eu quisesse fazer qualquer modificação, eu poderia testar isso aqui e depois jogar lá pro meu código, ó. E aqui ele já me diz, ó, eu tenho um parâmetro, então eu vou colocar o meu e-mail, que se eu não me engano é esse aqui. Vamos executar. Não, acho que não é esse e-mail. Até pode ser colocado aqui mesmo. angelicaweiner@gmail.com. Agora foi. Então é isso, ó. Ele fez eu fiz um select nativo e eu vou jogar esse select nativo lá pro meu projeto. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando a gente tem inner join ou left join, quando a gente não tá trabalhando com relacionamento explícito, né? Quando a gente tem um relacionamento implícito no nosso banco de dados, a gente pode trabalhar com o inner join ou left join aqui na nossa query nativa. Então, funcionou, vocês podem ver que vai dar certo, então simplesmente eu vou lá para o meu projeto, coloco aqui que a minha query é nativa e coloco exatamente como eu montei lá no banco de dados. E aí é só eu fazer, é só eu montar aqui na minha service. Inclusive eu vou aproveitar essa estrutura aqui que busca dados do usuário por e-mail, e aquele ali, ele é um select por e-mail. Então, não vai ter nenhuma modificação, só vou restartar aqui para mostrar para vocês que está funcionando. E aí, assim, vocês podem inventar, né, N situações que vocês precisarem, tanto para queries nativas quanto para queries não nativas. Eu fiz situações bem simples, mas apenas para mostrar para vocês como que elas costumam funcionar nesse caso. E aí, eu só preciso, então, fazer a minha requisição para o localhost 8282/user, usando um parâmetro que é o e-mail, e eu vou passar aquele e-mail que eu mostrei para vocês ali, que estava cadastrado no banco de dados. E ele vai retornar aqui, então, exatamente. Agora, se eu quiser pesquisar um e-mail que não está cadastrado, acho que é Angélica W, por exemplo, ele vai retornar um 200 ok, sem nenhum retorno, sem um nulo, né? Porque a gente não tem aqui nenhum Angélica W no nosso banco de dados. Por fim, eu vou mostrar para vocês uma query de update, que também é muito usada, principalmente em casos assim, por exemplo, de cadastro de usuários. Se um usuário, por exemplo, quiser alterar só o e-mail ou só a senha, alguma coisa assim, vocês não precisam fazer toda aquela validação dos updates comuns, né, do Java. Se é nulo, coloca o que está na ente. Se não é nulo, coloca o que o usuário está passando. Faz um update bem comum, em que você vai fazer somente o set, né, somente a atualização do dado que a pessoa está passando. No caso, eu vou fazer um update
do e-mail do usuário. Então, vamos voltar lá na repository e a mesma coisa. Eu já tenho a minha cola pronta, vou jogar aqui e vou explicar para vocês. Opa, botei no lugar errado. Então, aqui a gente tem algumas anotações importantes quando a gente está trabalhando tanto com delete quanto com update, tá? E essa anotação transactional é imprescindível tanto para update quanto para delete. E o modifying, ela é sempre importante, sempre obrigatória no caso do update, quando a gente está trabalhando com o set, certo? Então, transactional e modifying. A query não é nativa nesse caso, então aqui eu coloquei aqui o nativo default false, posso até tirar isso aqui, certo? E o value, que também não é obrigatório escrever aqui quando a gente não tem nenhum outro parâmetro, vai ser update, ou seja, eu poderia fazer ela nativa. Se eu fizesse nativa, seria update usuário, né? Set a ponto e-mail where a ponto documento. E aí faria ela de forma nativa. Mas aqui eu fiz ela de forma não nativa, que é de acordo com os dados do JPA. Então, update usuário entity, chamei usuário entity de usuário, set usuário.email, e aí setar o e-mail que eu tô passando, onde? No usuário.documento, de acordo com o documento que eu tô passando. Então, o usuário ele vai ter que passar, esse aqui é o meu documento, meu CPF, meu RG, então modifica meu e-mail o e-mail que está de acordo com esse documento que eu tô passando. Então, é uma coisa bem simples, é uma query bem simples, mas, cara, é muito, muito, muito utilizada nos códigos padrões, porque fazer update sempre é uma coisa bem chata, né? E aí você tem aí uma oportunidade de fazer um update de forma bem simples, principalmente quando é só para algum dado específico. Então, eu vou montar aqui para nós o nosso update para testar. Então, faz update de e-mail, passando o nosso e-mail. E aí, eu vou fazer um void sem retorno, né? Então, vou chamar usuário repository.update de e-mail, passando e-mail. Claro. E passando também o documento, porque é onde a gente vai encontrar qual usuário que a gente está fazendo a alteração. E aí, quando eu coloco o mouse aqui, eu vejo exatamente o método, né, que eu estou chamando, e eu vejo que primeiro eu vou passar o documento e depois o e-mail. Então, documento e e-mail. E, ok. Agora a gente só precisa fazer aqui na nossa controller o método, e aí eu vou fazer ele como um patch, que é a principal diferença do put e do patch, é que o put a gente está fazendo uma modificação completa e o patch a gente está fazendo uma modificação apenas parcial. E nesse caso, a gente está fazendo uma modificação parcial porque a gente quer apenas alterar o e-mail do usuário e não todos os dados dele. Então, eu vou usar o patch mapping. E aqui, então, ele é um void, ele vai fazer update de e-mail, passando como parâmetro o e-mail e vai chamar o faz update de e-mail, passando também o documento, que eu esqueci de novo. Então, só colocar aqui mais um parâmetro, que é o documento, que é por onde a gente vai encontrar o usuário que a gente está querendo fazer a atualização. Primeiro e-mail, depois documento. Ok, o nosso response entity vai ser um accepted, vai ser um 204. De novo, vamos testar para ver se esse update funcionou. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês, então, que o nosso... Vamos colocar aqui... Opa. A gente tem aqui esse usuário, que é o Angélica Weiler. Opa, tá subindo. Aqui, start. A gente tem aqui esse usuário, que é o Angélica Weiler, ele tem esse e-mail, angelicaweiler@gmail.com. A Angélica, ela precisa alterar o e-mail dela, porque ela não tá mais usando Gmail, ela tá usando Hotmail. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai passar o parâmetro
e-mail vai passar o parâmetro documento e vai passar o documento que está lá na base de dados e vai pedir, e vai chamar isso aqui como um patch. E agora sim a gente teve um 202 accepted e vamos agora descobrir se o e-mail foi alterado. Vamos aqui para o nosso get de iniciais, vamos ver. Ó, a gente tem aqui a Angélica Valério que tem o e-mail da Javanauta e a Angélica que tem o e-mail @hotmail, conforme a gente pediu aqui o update. Então, basicamente o que eu preparei para essa aulinha de hoje é isso, porque aqui a gente tem um conteúdo bem completo em relação às query métodos, né? Eu mostrei aqui para vocês tanto as queries nativas, como que a gente faz para construir, tanto as queries não nativas, e aí aqui a gente tem um update, o que é mais usado, que são os updates, os selects, e aí select, assim, que a gente usa muito os não nativos, porque principalmente para inner join ou para construções diferentes, quando vocês quiserem trazer algum dado a mais, algum contador, né, do banco de dados, a query não nativa, ela funciona muito bem nesse caso. E para construir ela, quando a gente está falando em query nativa, a gente fala em métodos SQL. Então, basta você acessar lá o seu banco de dados, construir teu método SQL, ver se ele está funcionando ok, e jogar aqui no @query. Caso vocês estejam trabalhando com update, com delete, lembrar sempre do @transactional e no modifying para o update. E quando não for nativo, então, somente @query e aí usar basicamente os métodos aqui do JPA. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Escrevam aí nos comentários se gostaram, se tem mais curiosidades sobre os query métodos, se tiverem mais algum método que vocês têm dúvidas de como montar, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de compartilhar o conteúdo com quem vocês acham que tenha interesse nesse assunto. Deixo aqui, então, um beijão para vocês e até o próximo vídeo.